Boa tarde a todos. O homem é difícil, viu, gente? Encontrei o homem aqui, ó. Eu e a patroa. Tamo junto. E o Palmeiras, tem mundial? Miau, miau. Miau! É um meme que tá estourado nas redes sociais, viu, gente? Então foi através desse meme aí do palmeirense, acompanhado do miado, que Zé Madruga e Chiquinha teve uma grande impulsão aí nas redes sociais. E aí, Gilson, tem uma coisa a falar? E eu quero que ele estoure ainda mais, viu? Vai ser estourado, tá estourando e vai estourar ainda mais. E a patroa tem uma coisa a falar? É só agradecer mesmo. É tímida, viu, gente? E é isso aí, pessoal. Tenham uma boa tarde. E fiquem todos com Deus. E não esqueçam de curtir Gil Santos na Oliveira FM. E aonde mais, Gil Santos? No Instagram, Gil Santos Oficial. Bye!